Pode ficar de pé mais um pouquinho? Fala para o seu vizinho aí. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Como eu percebi que alguns não falaram para o outro, não precisa você ficar com vergonha da pessoa que está do seu lado. Provavelmente é alguém que você conhece, né? Você está sentado do seu lado. Vamos lá de novo. Olhe para ela aí com fé. Diga assim: você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode tudo o que a Bíblia diz que você pode. Amém? Agora você pode sentar. Oh, aleluia. Aleluia. Não sei porque que vocês estão tão distante assim, né? Tão distante. Parece até o filme do Shurek, né? Tão distante. Mas tudo bem. Você está me ouvindo bem aí atrás? Amém. Primeira coisa, eu quero te parabenizar. Você é o estreante do culto da noite aqui na nossa igreja. Rapaz, uau, você é o melhor de Deus. Deus escolheu você para estar aqui para estrear esse culto. Poderia vir tantas outras pessoas, mas aprove a Deus que fosse você. Deus quis que fosse você. Eu gosto disso. Deus quis que fosse você. E eu também estou feliz que Deus quis que fosse eu que estivesse aqui pregando para você hoje. Amém? Irmão, hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia. Aleluia. Eu já vou pegar a minha, só para garantir, né? Vai que Daltinho errou na conta ali. Eu já vou pegar a minha aqui e vou deixá-la na minha mão aqui, para ficar aqui fácil acesso. A Bíblia diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de Deus. Nós temos que ter entendimento das coisas. Fazer as coisas com entendimento. Deus não deseja ter marionetes que faça somente por osmose, por obrigação. Ele quer que nós tenhamos entendimento. Por que nós levantamos mãos santas? Por que nós dizemos maravilhoso? Por que nós dizemos sublime? Por que nós nos rendemos a Ele? Ele não quer que nós façamos isso pelo mero ritual. Não, eu sou crente, eu tenho que fazer isso. Deus não deseja nada disso. Deus deseja que nós entendamos o que estamos fazendo e façamos porque desejamos fazer. Amém? A Bíblia diz que Deus, quando criou o homem, lá em Gênesis 1, 26 ao 28, diz que Deus deu ao homem autoridade e poder para governar, dominar, para exercer domínio sobre a terra. A Bíblia diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. Porém, no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que o homem pecou. Aqueles que gostam de arrumar desculpa, diz que foi por causa da mulher. Mas só que na verdade, quando a mulher comeu, ainda não fecundou o pecado. O pecado só foi efetivado quando o homem comeu. E Deus disse para o homem em Gênesis 3, porque você deu ouvido à voz da sua mulher e não se atentou ao que eu tinha te dito. Então o pecado do homem foi deixar de lado o que Deus falou para ouvir outras vozes. Deus tinha falado com ele, tinha dado um direcional para ele. Então, bonitão de Jesus, a responsabilidade foi do homem, não da mulher. Ainda bem que você ainda me ama e vai sair daqui me amando mais ainda. Então, quando o homem pecou, Satanás ganhou uma legalidade para exercer o domínio que o homem tinha na terra. Quando ele vai tentar Jesus lá no deserto, ele diz assim: se você prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos, porque a mim foram entregues. Adão entregou o governo da terra para Satanás, e Satanás passou a ter o domínio da terra. E o homem herdou uma maldição, herdou um pecado, herdou aquela herança maldita. E na velha aliança, no Velho Testamento, o homem tinha que fazer rituais para se purificar, para poder estar digno diante de Deus. Só que as coisas mudaram em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Eu gosto de comemorar a vitória, você gosta?
O Brasil, ele ama futebol, né? Talvez você não, mas o brasileiro em si gosta de futebol. Por exemplo, quem se lembra em 94, quando um determinado homem defendeu alguns pênaltis naquela final, e todo mundo vibrou. Qual era o nome daquele cara? Rapaz, já faz mais de 30 anos e todo mundo se lembra do tal do Tafarel. E a gente se empolga vendo aquilo, fala que não se empolga. Eu tive o privilégio, sou novinho, tá? Bem mais novo aqui que a grande maioria, né? Embora eu aparente ser mais novo ainda, mas eu já beirei, já passei dos 40 aí, tá, irmãos? Eu tive o privilégio de, nos domingos, poder acordar e receber aquela notícia assim: hoje tem Fórmula 1. Aquilo ali mudava o dia. A gente sabia que nós seríamos representados por alguém que ia honrar o nosso voto de confiança nele ali. E dava gosto de ver ele. Eu gostava de ver porque ele lutava contra ele mesmo. Ele queria ser melhor do que ele cada vez mais. E a gente comemorava e vibrava com cada vitória dele. Alguém teve o privilégio de ver isso aqui? Diga para o seu vizinho assim: eu sou felizado. Rapaz, nós tivemos esse privilégio de ver Ayrton Senna correndo. Dava gosto de ver. E a gente celebrava cada vitória. Sabe, irmão, de vez em quando eu entro no YouTube, eu fico vendo aqueles negócios lá, e eu gosto de ficar vendo sempre as mesmas corridas. Como que ele ganhou no Japão? Como que ele fez? Como que aquela corrida que ele tinha um carro inferior. Em 1993 ele tinha um carro inferior e ele conseguiu fazer a melhor volta da história da Fórmula 1. Largando em quarto, na primeira volta alcançou a primeira posição e venceu em primeiro. Depois você pode jogar no YouTube lá na sua casa, que agora não, fala para o vizinho, agora não, só em casa. Só em casa. E a gente vibra com aquilo, eu comemoro aquilo. E hoje é um dia que nós vamos comemorar algo muito melhor do que aquilo. E eu estou te contando o histórico de como que as coisas deram errado. Deus teve um plano perfeito, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, deu poder, deu autoridade para ele. E no meio do caminho, 2 capítulos depois, o homem se perdeu e perdeu o governo das coisas. E toda a humanidade herdou aquela miséria, aquela desgraça, tudo aquilo de ruim, durante todo o Velho Testamento. E aí tinha que haver derramamento de sangue uma vez por ano, para que houvesse remissão de pecados. Até que Deus falou assim: agora eu resolvo a parada. E aí a gente começa a entender, e eu confesso para vocês que uma das grandes dificuldades que eu tinha quando eu cheguei no Verbo da Vida, em 2017, na verdade, era entender por que a gente agradece tanto a Deus e louva tanto Jesus. Por que a gente tem que exaltar tanto Jesus? E por que a gente... Eu não entendi, irmãos, eu vim de uma outra linhagem que o dia da Santa Ceia era dia de chorar e gemer. Era dia de você se compadecer, tinha que fazer uma cara de triste. Não podia ter músicas alegres. E eu não entendia por que a gente vibra e celebra no dia da ceia. Mas eu estou te contando tudo o que aconteceu. O diabo ganhou o governo sobre a terra. E agora a história mudou. Vamos abrir a Bíblia, começando em Hebreus. Agora que tem 2 cultos, o tempo é mais curto. Então eu tenho que me acelerar aqui. Amém? Mas se eu tiver muito rápido, você pode dar um grito aí. Pera aí, pastor. Calma o coração aí. Vamos ler no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 12, na versão NVT. Você chegou lá? Ainda tem alguns irmãos que não falaram amém. Vamos esperar por eles. Quando você chegar, você pode dar um grito de amém aí. Amém? Hebreus 10, 1. A lei constituía apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir. Uau! Tudo que acontecia na velha aliança era apenas um vislumbre
algo que mostrava o que seria bom que viria mais para frente. Mas não as coisas boas em si mesmo. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aquele que vem adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por toda, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam dos seus pecados todos os anos. O que a velha aliança fazia, aqueles rituais de sacrifício, eram para lembrar que o povo era pecador, pobre, miserável, o verme de Jacó. Então ele está explicando isso aqui. Verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Mas era o sangue que era derramado. Mas ele não removia pecado, ele apenas encobria o pecado. Sabe o que é você varrer a casa e não apanhar o lixo? Não retirar o lixo, você apenas deixar ele num cantinho, ou botar debaixo do tapete, ou pegar ele simplesmente, varreu, colocou aqui, você pega um móvel, coloca em cima dele para tampar o lixo. O que o sangue fazia era isso. Ele apenas encobria o pecado, mas não removia o pecado. Verso 5. Por isso, ao entrar no mundo, diz, agora se referindo a Jesus, quando Jesus entrou no mundo: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Todo espírito, para ter legalidade na terra, precisa de um corpo. Jesus entrou legalmente na terra, por meio de um corpo. É um assunto para outra ministração, mas eu quero que você entenda que o diabo não tem legalidade na terra, embora o homem deu a ele o domínio por causa do pecado, mas o diabo não tem legalidade mesmo para agir na terra, porque ele não tem um corpo. Mas Jesus recebeu um corpo, e ele teve legalidade para poder fazer aqui na terra o que precisava ser feito. Verso 7. Então disse eu, se referindo a Jesus, o que Jesus disse: aqui eu estou para fazer a tua vontade, ó Deus, como está escrito a meu respeito no livro. Primeiro Cristo disse: não quiseste sacrifícios, nem ofertas, nem holocaustos, nem outras ofertas, nem te agradastes delas. Verso 9. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Só para a gente entender, a primeira aliança não tinha poder para remover pecado. Ela apenas encobria o pecado. Vou abrir uma pausa aqui na pregação, só para te dizer como que você é beneficiado por Deus. Estava um calorão retado. Deus agora fez cair uma chuva para dar uma refrescada aí. Estou falando que você é privilegiado de estrear esse culto, rapaz. O céu se alegrou tanto que está derramando até chuva. Amém. Voltamos à pregação agora. Então acrescentou: aqui estou para fazer a tua vontade. Cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Verso 10. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Cristo, de uma vez por todas. Como o brasileiro gosta de futebol, tem um outro jogador de futebol muito famoso, esse não é brasileiro. Toda vez que ele marca o gol, ele dá um pulinho e faz assim, né? Ainda bem que a maioria não assiste futebol, não precisa nem de eu falar disso. Eu queria que ele jogasse no Galo. Eu torço para o Galo, né? Infelizmente eu sofro pelo Galo, mas tudo bem, isso não vem ao caso aqui. Ele não quis vir, só porque de vez em quando eles atrasam o pagamento lá. Esse pode. Mas esse jogador, quando ele faz um gol, ele dá um pulo e faz assim, ó. Que nem diz: está feito. Sabe, irmão, Jesus ele fez, e agora ele diz assim: está feito. Quando ele estava lá na cruz entregando o espírito dele, ele falou: Pai, está consumado. Ele precisava fazer aquilo, morrer na cruz. Mas eu pensando comigo mesmo,
Se ele não precisasse morrer, e graças a Deus que ele precisava e aceitou aquilo, que ele foi obediente até a morte de cruz, eu te garanto que ele descia de lá pulando e fazendo assim, ó. Você dá risada, né? Uma vez por todas. Verso 11 agora. O sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Ele falando da velha aliança. Aí agora ele vai falar de nós. Vira para o seu vizinho, agora entra nós na jogada. Agora é a nossa vez. É nesse versículo que nós estamos inseridos. Diga para ele aí. Eu estou, junto com você, inserido nesse versículo 12. Olha o que ele vai falar. Nosso sumo sacerdote. Uau! Porém ofereceu a si mesmo, como um único sacrifício, pelos pecados, válido para sempre. Então sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Para sempre. Sabe, seu pecado foi removido para sempre. Toda a condenação foi removida para sempre. Agora o poder que o diabo tinha, de forma que ele ganhou do homem, mas exercia de forma ilegal na terra, porque ele era um espírito, mas ele ganhou isso do homem. Jesus, de forma legal, conquistou agora todo esse poder e toda essa autoridade e nos limpou dessa condenação que herdamos de Adão, e agora ele removeu de uma vez por todas e se assentou ao lado do Pai. Está feito, está consumado, acabou, está feito. E eu quero que você grave isso, ele está assentado ao lado do Pai, ao lugar de mais sublime honra. Está ali o versículo. Então sentou-se no lugar de honra. Guarde isso aqui, lugar de honra. Vamos ler um outro texto. Efésios. Eu amo Efésios. E eu fiquei tão feliz quando Deus me falou, me moveu a ministrar sobre Efésios, que eu fico feliz de falar de Efésios. Se você ainda não leu nenhum livro da Bíblia por completo, eu quero te indicar, leia a carta de Paulo aos Efésios. Depois leia Colossenses. Você vai ver a grandeza do amor e do poder de Deus sobre sua vida. Efésios capítulo 1, versículo 3. Você chegou lá? Você não acordou agora, né? Você está acordado aí, né? Você está bem na fita aí, não está não? Pergunta para o seu vizinho, você está bem na fita? Efésios 1, 3. Todo louvor, na versão NVT, tá? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Aonde? Em Cristo. Que nos abençoou em Cristo Jesus, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Verso 4. Eu nem quero falar de bênção hoje não. Hoje eu quero falar somente de que nós estamos livres. Mas aqui é só para você saber que você já é abençoado com toda sorte de bênção. Você não precisa pagar um preço, você não precisa fazer um ritual, você não precisa pagar um sacrifício, você não precisa ajoelhar no milho, igual a minha professora da primeira série fazia eu ficar ajoelhado no milho, só porque eu fazia bagunça na sala. Ainda bem que você não é desses, né? Na sua época não era assim, né? Só na minha. Na minha época, o meu avô, ele falava para mim assim, o pai de Voves, toda vez que Voves, ela diz que nunca, mas o meu corim lembra bem. Aí, o meu avô, quando via Voves pegar a gente, ele falava assim pra gente assim, cachimbo rodou, a paia queimou, pergunta a véia se a cobra fumou. E ficava dando risada na cara da gente. Naquela época, toda vez que eu fazia bagunça na sala, a professora também tinha o direito. Ela tinha uma régua de madeira e sentava no lombo da gente. Isso quando não botava a gente ajoelhado no milho ou com a cara na parede. Mas não é da sua época, né? É só da minha época isso aí. Agora ele diz assim,
Nos abençoou com toda sorte de bênção. Verso 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou. Uau! Sabe, irmão, antes de Adão pecar e dar legalidade para o diabo, Deus criou o mundo. Gênesis 1 foi a criação. Só que antes dele criar o mundo, Deus já tinha nos amado. Significa que antes de Adão pecar e dar o domínio para Satanás, Deus já nos amava muito antes do que isso. Eu gosto do livro de Salmos, naquela parte que Davi fala assim: o Senhor me viu antes de eu ser gerado no ventre de minha mãe, antes dos meus ossos serem formados. O Senhor já me via. Sabe, irmão, antes de você ser gerado no ventre de sua mãe, Deus já te via e já te amava. Na verdade, a Bíblia diz que Ele te amava antes de fazer o mundo. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpas diante dEle. Uau! Verso 5: Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Eu preciso que você entenda que todos os versículos que nós estamos lendo está se referindo a tudo que Cristo fez por nós. Tudo envolve Cristo, tudo é em Cristo, tudo é por meio de Cristo. Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Verso 6: Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Verso 7: Ele é tão rico em graça, que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Voltando a falar de futebol. Podemos falar de futebol ou não? Ainda mais que eu vou falar bem do Galo, né? Sabe, quando a gente pega esse cálice, Jesus disse assim: fazei em memória de mim. Sabe, irmão, o Galo ganhou 2 Copas do Brasil até hoje. E o melhor de tudo, uma delas foi em cima do Cruzeiro. O Cruzeiro nunca ganhou um título nacional em cima do Galo. Então eles podem ter mais título do que nós, só que a nossa vantagem é: vocês nunca ganharam nada em cima da gente, a gente já ganhou em cima de vocês. Sabe, irmão, quando você pega o cálice aqui, você tem que literalmente debochar do diabo. Sabe, diabo, o sangue que foi derramado, eu estou trazendo à memória o sangue que foi derramado agora, que me fez ser vencedor por meio daquele que derramou o sangue. O sangue que foi derramado foi de uma vez por todas. Não precisa de eu fazer mais nada em termos da minha salvação para pagar o preço para me ser perdoado, porque o sangue foi uma vez só por todas, por Ele derramado, para que eu fosse vencedor. Eu agora fui redimido e resgatado. Eu agora fui limpo e perdoado. Eu agora sou liberto. Sabe, diabo? Eu pego esse suco de uva aqui, mas é debochando da sua cara, porque o sangue foi derramado para que eu fosse livre do pecado. E a boa notícia: de uma vez por todas, para sempre. Uau! Sabe, irmão, o dia da ceia é o dia de você debochar do diabo. É o dia de você regozijar e celebrar por meio daquele que derramou o sangue. Eu acho que eu ainda preciso pregar mais um pouquinho para você ficar empolgado como eu. No qual, verso 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Agora vai para o capítulo 2 de Efésios, versículo 4. Você tem que ficar apaixonado com Efésios depois dessa pregação, hein? Efésios 2, 4, chegou lá? Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, mas tanto. Vou te dar uma boa notícia: sua esposa pode até te amar, mas não é tanto como Ele te amou, não. Seu pai e sua mãe pode te amar muito, mas não é tanto como Ele te amou. Aqui a Bíblia é muito explícita, falando tanto.
tanto que Ele nos amou. Ele nos amou tanto, verso 5, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Uau! Uau! Verso 6. Além dele morrer por mim e por você, a Bíblia vai falar que melhor ainda, um negócio melhor ainda aconteceu. O verso 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo, ou seja, Cristo está ressuscitado, vivo está. Uau! Porque ele nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez... Opa! Segura aí esse versículo. Qual foi o último versículo que nós lemos lá de Hebreus 10? Foi o versículo 12. Segura esse aqui, e eu quero ler o 12 lá do capítulo 10 de Hebreus de novo. Mas Cristo entregou-se a si mesmo a Deus pelos nossos pecados. Opa, eu li na versão viva. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Então se sentou-se no lugar de honra à direita de Deus. Você lembra desse versículo, Hebreus 10, 12? Ele se sentou num lugar de honra. Diga aí, Cristo está assentado num lugar de honra. Nossos sumos... Não, agora lá é Efésios. Efésios 2. Opa. Efésios capítulo 2, versículo 6. Pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez o quê? Eu vou te dar a oportunidade. Deus ressuscitou Cristo e nos ressuscitou com Cristo e fez o que conosco? Nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais. Qual é o lugar que Jesus está assentado? No lugar de honra. E agora eu e você estamos assentados com Cristo nesse lugar. Fale para o seu vizinho assim, ó, mas não debocha dele não. Fala só feliz. Fala assim: você tem o privilégio nessa noite de estar do lado de uma pessoa que sou eu, que está assentado nos lugares de honra com Cristo. Você tem o privilégio de estar do lado de uma pessoa que está assentada no lugar de honra. Aí você pode falar para ela assim: sou eu, tá? Rapaz, esse negócio de receber Cristo é a melhor coisa que tu fez na tua vida. Eu não estou falando para você ser esnobado não, mas a gente tem que ser também, mostrar. Rapaz, eu estou num lugar de honra. Em Efésios vai dizer que é um lugar de domínio. Sabe, irmão, não se preocupe com a quantidade de demônio que se levanta no inferno todos os dias contra você, porque você está assentado num lugar de domínio sobre eles. Pode ser o inferno inteiro, não consegue estar onde você está. Olha lá, Ele nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Uau! Uau! Não se preocupe, irmão, se houve oferenda, se houve despacho, se houve... O inferno inteiro contra você está se levantando. Não importa legiões. Você não tem que saber nada disso, irmão. Você tem que saber que você está num lugar de domínio. Você está num lugar de honra. Você está acima de todo principado. Você está com Cristo, exercendo poder e domínio sobre todo principado agora. Não importa o que venha, irmão. Por isso que quando Jesus estava naquele barco, os discípulos estavam desesperados. Vamos morrer, tempestade, ventos, vamos morrer. Jesus levantou e só mandou a tempestade cessar, o vento se acalmar. Jesus foi caminhando sobre as águas.
Pedro pega e fala assim: se é o Senhor, manda que eu vou então. E Jesus falou: então vem. Ei, irmão, não se preocupe se tem tempestade, se tem onda, se tem vento, se tem mar. Não se preocupe com isso. O seu foco tem que ser: você está com Ele num lugar de honra, no domínio celestial. Você está sentado com Ele lá, por meio do sangue dele que foi derramado. Porque Deus nos amou tanto que fez Cristo derramar esse sangue por nós. Por isso é um momento de muita celebração, é um momento da ceia. Perdeu, eu fico olhando, tem nosso ministério lá na sede lá, tem um culto que eles botaram um gaiteiro, é gaiteiro, né? É o sanfoneiro, não sei se é gaiteiro, sanfoneiro, para tocar, e ele canta uma música e ele fala assim: perdeu, diabo velho. Rapaz, o diabo perdeu, irmão. Por que você está brigando com quem já morreu, com quem já perdeu? Para que você está preocupado com aquele que já perdeu a batalha? Você agora é, para sempre, redimido pelo sangue, assentado com Ele nos lugares celestiais. Uau! Verso 8 de Efésios, capítulo 2. Eu vou esperar você ficar empolgado. Enquanto você não estiver pulando no seu lugar, eu vou ficar empurrando versículo em você para até você entender. Amém? Vocês. Fala assim: está falando comigo. Está falando comigo. Nem diria Néstor da Capitinga. Sou eu mesmo, sou. Sou eu mesmo. E Néstor da Capitinga também torcia pro galo, viu? Você vai ver escolhendo o professor Raimundo, você vai ver isso aí. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é pelo que você fez, é pelo que Cristo fez. Não é pelo que você pode fazer, é pelo que Cristo já realizou. Oh, aleluia. 1 Pedro 2, 24. 1 Pedro capítulo 2, verso 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Se Jesus carregou nossos pecados, porque você está preocupado, dando ouvido para as acusações que o diabo levanta contra você? Sabe aquilo que você fez há 10 anos atrás? Sabe aquilo que você fez quando você era moleque? A Bíblia diz que Ele carregou sobre si os nossos pecados, no seu próprio corpo, no madeiro, na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos. Diga para o seu vizinho: você está do lado de uma pessoa curada. Você está do lado de uma pessoa que foi sarada pelas feridas de Jesus. Uau! Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Você chegou lá? Verso 13, capítulo 1, verso 13. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ele, você está lá? Ele, Cristo Jesus, nos resgatou do poder das trevas. Sabe, irmão, aquele poder que o diabo recebeu de Adão, aquele poder, aquele domínio que o diabo recebeu quando o homem pecou, Cristo te tirou desse lugar onde o diabo exercia poder sobre sua vida. Ele nos tirou do império das trevas. Ele nos tirou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Verso 14. Que comprou nossa liberdade
Olhe para suas mãos. Diga assim: minhas mãos são livres. Meus pés são livres. Aí você que estava do lado dessa pessoa que falou isso, pergunta para ela: e por que você não pula e dança então? Se os seus pés são livres. Ele nos resgatou do poder das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amado, que comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível, é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto no céu como na terra, todas as coisas que podemos ver, as que não podemos ver, como os tronos, reinos, governantes, autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Verso 18: ele é o cabeça do corpo, o corpo que é a igreja. A igreja não é essa parede que você está vendo aqui, não. A igreja não é essa cadeira que você senta. A igreja não é aquela placa que nós nem temos placa. A igreja não é isso. A igreja é eu e você. E ele está dizendo assim: agora ele é o cabeça do Elias. Ele agora é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Lembra que ele falou em Efésios que nos ressuscitou? Uau! Então ele é supremo sobre nós. Portanto, ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. Verso 20: e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do seu Filho na cruz. O Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Verso 21: isso inclui vocês. Ele fez a paz, o Pai fez a paz comigo e com você por meio do sangue. Você está vendo que quando você pega o cálice para poder cear, o tanto de coisa que você tem de motivo para poder falar de perder o diabo, velho. Perdeu o diabo, velho. Por meio do sangue, a paz foi reconciliada comigo. Por meio do sangue eu fui perdoado para sempre. Por meio do sangue eu estou assentado com Ele, acima de todo principado e potestade. Por meio do sangue eu estou em um lugar de honra. Eu não sou mais condenado. Eu não sou mais envergonhado. Eu não sou mais aquele que você tinha domínio. Agora, por meio do sangue, eu estou num lugar de honra, reconciliado com o Pai, reconciliado com a paz. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele chegou para os discípulos e falou assim: paz seja convosco. Eu fico pensando, irmão, Jesus era paciente demais. Porque se fosse eu ia chegar e ia falar assim: ô cambada de cabeça dura, eu derramei o sangue por vocês, por que vocês estão aí tristes, churumingando, aperreados, que nem diz no Nordeste? Porque o que eu fiz deu a vocês tudo. O meu sangue deu a vocês tudo. Vocês não precisam ficar fazendo sacrifícios, não precisam ficar pagando preço, não precisam ficar se matando por nada, porque eu morri por vocês e eu ressuscitei para que vocês também fossem ressuscitados. Agora eu estou num lugar de honra e vocês estão comigo lá. Para você ficar bem felizinho, se a equipe de música quiser subir, pode subir. Para você ficar bem felizinho, deixa eu te falar. Agora Jesus morreu, ressuscitou, está lá. Ele lá, nós estamos com Ele lá. Ele lá nos dá legalidade para estar nos céus, exercendo domínio lá. E nós aqui na terra, quando entregamos nossa vida a Ele, nós estamos dando legalidade para que Ele exerça domínio e poder nessa terra através de nós.
Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 2, eu tenho que correr, mas Romanos 8,2 vai dizer assim: a lei do Espírito e da vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, nos libertou do pecado e da morte. Existe uma lei do Espírito da vida, que agora reina em mim e em você, por meio de um sangue. Pastor, o senhor está falando que esse cálice com esse suco de uva é sangue, o senhor nem sabe que suco é esse. Não sei mesmo não, irmão. Eu não quero nem saber. O que importa é que esse suco me faz lembrar que um sangue foi derramado e que eu agora, para sempre, sou perdoado. Que agora eu estou com Ele num lugar de honra, exercendo poder e domínio sobre todo principado, que não existe mais condenação e que Ele me reconciliou com o Pai, me dando a paz. A palavra shalom, que a gente humildemente traduz como paz. A palavra shalom tem alguns significados. Um deles é paz. Mas você sabia que a palavra shalom também tem por significado saúde, prosperidade, alegria, bem-estar, cura e paz. Então Jesus disse assim: agora com meu sangue, por isso que diz que pelas feridas dele nós somos curados. Agora vocês, pelo meu sangue, vocês têm prosperidade, vocês têm cura, vocês têm libertação, vocês têm alegria, vocês estão bem-sucedidos agora. Ei, irmão, não é a mentira que Satanás tenta contar que prevalece na sua vida, é o que o sangue foi derramado que tem que prevalecer. Podem vir os diáconos. Uau! Uau! Ei, Ele nos reconciliou por meio do sangue. Ele nos reconciliou com o Pai. Ele reconciliou a paz. Ele nos deu a paz. Aleluia. Aleluia. O diabo pensou, irmãos, que teria domínio para sempre. Porque aquele ritual da velha aliança, ele apenas escondia o pecado. Sabe? Você pode ter vindo na igreja sem ter tomado banho hoje, vestido uma roupa limpinha. Aí a pessoa que está do seu lado olha para você e fala assim: ah, você está limpo. Mas na verdade a pessoa pode estar toda suja, toda fedendo, porque nem banho tomou. Sabe, era isso que a velha aliança fazia. Nós estávamos sujos, fedendo. E aí era simplesmente uma roupa limpa por cima, mas ainda estávamos fedendo por dentro. E aí Deus, que nos amou tanto, fala para o seu vizinho: tanto, 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 tanto. Você já pode ficar sobre seus pés. Ei, irmão, você é livre, você é perdoado, você é limpo, você é reconciliado com Ele por meio do sangue. Não deixe o diabo mentir para você, falando que você não pode, que você é inferior, que ele é poderoso. Não, irmão. Você está acima dele, exercendo poder e autoridade acima dele, nas regiões celestiais. Uau! Uau! Ei, quero encerrar com um testemunho de Smith Wigglesworth. Foi um grande evangelista no século passado. Um homem que tremendamente era usado por Deus. Certa vez o diabo tentou matar ele enquanto ele dormia. E quando ele abriu os olhos, ele viu ali aquele vulto maligno do lado da cama, aquela opressão, ele com falta de ar, parecendo que ia morrer. Ele arregalou o olho e falou: é apenas você, diabo. Virou para o outro lado, fechou o olho e voltou a dormir. Por que você está dando valor naquele que você tem que menosprezar, que é o diabo? Por que você está achando que ele é tão poderoso assim? Ele é derrotado, irmão. Eu gosto de filme, Rock Balboa. O primeiro Rock Balboa, Sylvester Stallone apanhou igual cachorro velho. E no final ele ganhou do Apollo. A mulher dele grávida lá assistindo na televisão a luta. E quando ele todo arrebentado levantou aquele cheque lá, que eu não sei de quanto que era, mas também faz tempo, né? Haja memória para lembrar de tanta coisa. Quando ele levantou aquele cheque, ele falou o nome dela e falou: é para você. A mulher não deu um soco
não tomou um pontapé, não tomou um gancho, não sangrou nada, mas ela recebeu o prêmio. Assim é eu e você. O diabo pegou Cristo, fez Cristo tomar aquelas chicotadas, aquelas chibatadas, carregar a cruz, morrer na cruz, o sangue foi derramado. E aí Jesus fala assim: é por você, é seu agora, o prêmio dessa luta é seu. O diabo caído lá, igual aquele lutador, o Apolo lá caído, perdeu a guerra. E Jesus fala, todo sanguentado, o sangue foi derramado. Ele fala, por você, faça em memória de mim, faça em memória de mim. Lembre que o sangue foi derramado por você. Aleluia!